É isso, Ibabe Online. Hoje a gente preparou aqui algumas novidades, né? Na verdade, uma novidade. A primeira, inclusive, que seria uma novidade, nós havíamos falado, né, que hoje, dia 7 de agosto, a gente ia inaugurar aqui a nossa loja da Ibabe Online. E meus irmãos, minhas irmãs, eu vou pedir paciência, segurem mais um pouquinho. Hoje mesmo eu tive reunião com a equipe, né, que está cuidando disso. O site está lindo, eu não vou revelar ainda, está pronto já, tá tudo bonito. Para ter uma ideia, a gente tirou até foto lá. A gente trouxe uns irmãos e umas irmãs lá da Ibabe, a gente tirou foto do pessoal usando os produtos, boné, camiseta e tudo mais. Só que tá faltando um detalhe logístico para a gente ajustar. A gente quer que vocês tenham uma experiência muito boa de, ao clicar, ao escolher o produto, ao comprar, tudo chegue aí certinho na casa de vocês, com a sacolinha, com aquele carinho. Então, vou esperar aí, por favor, mais uma semana e meia para a gente ajustar esse detalhe. Então, aguardem, porque muita gente está me perguntando: e aí? E a loja para comprar camiseta da Ibabe Online, né? E as novidades? Tá quase, pessoal, tá quase. Tá lindo o site, tá lindíssimo. Ó, vai entregar em Londres, Isabel. Vai ter entrega no mundo todo, no mundo todo. Então, assim, tudo no seu tempo, exatamente, Lana. A gente vai estar aí anunciando nas próximas semanas, está quase, tá bom? Porém, agora uma coisa que já está pronta aqui para gente, eu quero lançar em primeira mão para vocês, é a inscrição para a primeira turma de novos membros online da IBAB, gente. Eu posso ouvir um amém, um aleluia aí, um fogos, um glória a Deus. Aí sim, né? Gente, 88 anos de Ibabe, hoje, 7 de agosto de 2025, é a nossa primeira. Ó, você aqui, você tem noção? Você é um, ó, Rômulo, Franklin, vocês aqui, meus irmãos, Vânia, precursores. Vocês vão fazer parte da primeira turma de membro online da Ibabe. Veja, não é membro da Ibabe Online, é membro online da Ibabe. É membro da Ibabe. Glória a Deus por isso. Eu vou mostrar aqui para vocês o caminho, bem didático, e aí vocês depois podem acessar com calma. Façam isso depois da palavra e do encontro, tá bom? Senão vocês vão desvirtuar aí a atenção. Mas é legal que vai ter de hoje até quinta-feira que vem, aí uma semana, para vocês preencherem um formulário, tá bom? E aí, na sexta-feira que vem, tá confirmada, no dia 15 de agosto, às 19 horas, aqui no Zoom, nesse mesmo link aqui. Eu, nosso pastor Kenner Terra, vamos fazer um encontro online, onde imagina um encontro onde vocês vão poder ter detalhes do que é a IBAB, o que ela crê, como ela funciona, o que implica ser membro, tirar dúvidas. É isso aí, vai ter gente que vai fazendo aniversário, inclusive, olha que legal. Então, o cronograma é o seguinte, anotem aí, pessoal, e botem aí no chat aí para vocês ajudarem a gente também. De hoje, dia 7, até dia 14, formulário aberto para você se inscrever, beleza? Dia 15, encontro de novos membros online aqui no Zoom com o nosso time, com o pastor Kenner Terra. E no dia 17, no domingo, lindo, vocês vão estar aparecendo lá no telão da IBAB, juntamente com os irmãos e nossas irmãs do presencial, que também serão recebidos como novos membros para serem acolhidos pela comunidade. Anotaram aí? As três datas? Do dia 7 ao dia 14, inscrição. Dia 15, às 19 horas, nosso encontro online de novos membros. E no dia 17, o acolhimento no telão, o recebimento de novos membros da IBAB Online. Amém? Coisa linda, né? Lindo demais. É isso, pessoal. Eu vou aproveitar aqui agora, esse tempinho, para compartilhar com vocês o caminho. Como é que isso vai acontecer? É muito fácil, muito simples. E se tiver alguma dúvida no meio do caminho, vou passar aqui também um e-mail para que vocês entrem em contato. Nosso time está aí disposto, disponível para ajudar e tirar qualquer dúvida, tá bom, pessoal?
Deixa eu mostrar aqui para vocês o caminho. Só um instantinho. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Ó, vocês agora sabem que nós temos o nosso portal IBAB Online, né, pessoal? Quem não sabe, quem não conhece ainda, ibab.online/portal. Gente, tudo, tudo sobre IBAB Online é lá. Então agora, sabe aquela coisa do pergunta lá no posto Ipiranga? É o nosso posto Ipiranga, o nosso portal. Lá você vai ter todas as informações atualizadas, enfim. Então, pergunta lá no posto Ipiranga. E qual o posto Ipiranga? É isso aqui, ó. ibab.online/portal. E aí, olha como é que vai ser. Quando acabar aqui o nosso encontro, o nosso time vai colocar lá no grupo o link, tá bom? Mas vocês vão acessar aqui o portal, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aparecendo a minha tela aí para vocês já? Me sinaliza aqui, ok? Show. Ó, muito simples. Entrou no ibab.online portal, tá bom? Aí aqui, ó, no Envolva-se, você já tem aqui, ó, tá vendo, ó? A nossa abinha, novos membros online. Perfeito? Novos membros online. Seja um membro online da IBAB. Você vai clicar nisso aqui, seja no seu celular, no seu computador, tranquilo, vai aparecer esse formulário. Eu vou ler ele aqui com vocês com atenção, tá bom? Leia com atenção. Esse formulário vocês vão preencher, tá bom? Então olha só que interessante, ó. Eu vou ler, é bom que tá gravando. Quem não conseguir participar aqui com a gente agora, pode ver a gravação depois, ó. Esse formulário é o formulário Ministérios de Novos Membros Online. Ministérios de Novos Membros Online IBAB. Preste atenção. A IBAB dá as boas-vindas a você que, tendo se aproximado da nossa comunidade online, sente que chegou a hora de assumir um compromisso mais efetivo com a IBAB. Importante, a IBAB recebe membros de 3 maneiras. Primeira, carta de transferência para irmãos e irmãs oriundos vindos de outras igrejas batistas filiadas à Convenção Batista Brasileira. 2, por aclamação, ou seja, para irmãos e irmãs vindo de outras igrejas evangélicas e que já foram batizados por imersão. 3, batismo. E eu vou falar sobre o batismo, tá bom? Que eu tenho certeza que você está se perguntando como vai ser esse batismo online. Não, o batismo não é online, o batismo é batismo. Mas agora é daí que eu vou falar o processo. Que é para irmãos e irmãs que, tendo se convertido ao Senhor Jesus, ainda não foram batizados por imersão, incluindo aqueles que vinham de outras igrejas evangélicas mediante outra forma de batismo. Então essas são as 3 formas, tá bom? E eu vou falar já já com vocês sobre isso. O Ministério de Novos Membros Online oferece um programa de integração voltado a todos que desejam se tornar formalmente membros online da IBAB. Este programa consiste em um encontro único. Ficou até redundante, mas é para as pessoas saberem que é um encontro único, que é online, que acontecerá via Zoom no dia 15 de agosto às 19 horas. Neste encontro, o que vai acontecer? Será apresentado tudo o que a IBAB é, no que crê e como expressa seus valores e práticas como comunidade de fé, além de oferecer esclarecimentos e responder eventuais dúvidas dos participantes quanto ao programa de integração de novos membros online. Portanto, muita atenção, pessoal! A presença neste encontro é obrigatória e somente os participantes presentes receberão o documento que formaliza o ingresso como membro online da IBAB. Segura isso também que eu vou te explicar. Após esse encontro, no dia 17 de agosto, haverá uma assembleia, que é isso? Na qual os membros da IBAB aprovam o recebimento de todos os irmãos e irmãs recomendados mediante a participação deste encontro. Tá claro, então? Vocês vão se inscrever, vai ter um encontro e no dia 17 a assembleia, que é composta pela nossa comunidade, vai receber vocês lá no telão, conforme mediante a recomendação que se dá mediante a participação no encontro. Para participar, é necessário se inscrever, gente, muito importante.
preencha o formulário abaixo. Então, reserva um tempinho aí. Eu sei que vocês estão ansiosos, já deve a gente estar escrevendo agora. Mas, ó, o link vai estar lá. Amanhã toma um café. Hoje à noite ainda, se quiser, depois do encontro. Vocês vão ter até quinta-feira que vem para fazer isso. De boa. 3 minutinhos, no máximo 5, você preenche. Ao fazer isso, uma resposta automática, muito importante, será enviada para o seu e-mail, confirmando sua inscrição e informando o link de acesso ao encontro de novos membros online. Tá claro? Qualquer dúvida, olha aqui, ó, entre em contato conosco pelo e-mail. Gente, anota esse e-mail aqui, novosmembros@ibabe.com.br. Esse é o canal de dúvidas, tá bom? É assim, não adianta nem muita coisa falar comigo, porque assim, a IBAB ela tem a pastoral, o Ministério de Novos Membros. Então tem questões burocráticas que somente o nosso time lá sabe orientar e como direcionar. Então qualquer dúvida, poxa, preenchi aqui o formulário e o meu caso, por exemplo, eu era de uma igreja batista afiliada à convenção, eu quero enviar a carta de transferência, como é que eu faço? Manda e-mail lá que o pessoal vai te orientar, ó, tranquilo, sem problema nenhum. Uma outra questão que pode acontecer, eu quero me batizar. Preencha aqui o formulário. Você vai ser recebido como um novo membro. E aí, entre em contato com esse e-mail para informar: olha, vou me tornar membro online IBAB e quero me batizar. Por quê? O que vai acontecer? No dia 17 de agosto, vai ter batismo na IBAB. Então, tem gente que está aqui e que já me procurou, que vai estar em São Paulo nesse dia e vai se batizar. Mas nem todo mundo vai conseguir, gente. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E estes que não vão conseguir estar, não estarão. Deixa guardadinho, porque a gente está provendo para o nosso time, a nossa equipe ministerial, um encontro para fazer um batismo na IBAB, sabe? Então, assim, não gere empecilho. A mensagem aqui é essa. Desburocratize o acesso, ok? Faça o encontro de novos membros. Deixa lá registrado que você vai se batizar. Se você conseguir estar na IBAB domingo agora, dia 17, maravilha, maravilha. Mas dá o nome, informa, entendeu? Mas se não conseguir, não tem problema. Você pode depois providenciar isso, tá bom? E aqui, gente, é o formulário. Preencha ele. Deixa eu passar ele aqui com vocês rapidinho. Só um instantinho. Deixa eu só voltar aqui para a minha tela e mudar aqui um pouco a configuração. Só um instantinho. Ok. Pronto. Deixa eu voltar aqui de novo. Que tinha arriscado aqui a tela sem querer. Eu vou inclusive preencher com vocês para vocês verem como é o processo, tá bom? Olha como é que é simples. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Como é que vocês vão preencher? Ó, nome completo, não abrevie. Eu vou preencher como se fosse eu, tá bom? Ó, Bruno de Oliveira Jardim. Vou botar minha data aqui, ó. Aliás, quem quiser anotar aí, ó, tá chegando meu aniversário, 24 de outubro, tô brincando, tá? Telefone aqui é você coloca seu número, óbvio, né? Celular, né? Se tiver comercial. E-mail, gente, importantíssimo. Coloquem o e-mail. Coloquem o e-mail. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu e-mail. O e-mail aqui que eu tenho, ó. Olha aqui que vai para vocês saberem o seguinte. Estado civil, né? Coloca que é importante para gente. Aqui no caso é a Lê, ela é evangélica, ela tá na IBAB. Aí você coloca, tá? Sim, não temos filhos, tudo mais. Ó, você é que vai escrever. Você é membro de alguma igreja? Sim ou não? Por que isso aqui é importante? Ah, sim. Sou lá da Batista, sei lá, Morumbi, mas estou vindo para IBAB. Maravilha. Então você vai deixar aqui informado. Foi batizado? Poxa, fui por imersão, né? Imersão é quando a gente faz, né? A aspersão é quando aquele batismo vem aqui, ó, eis a água, ó, e joga. Não vou fazer isso não, gente, senão eu vou me molhar todo aqui. Há quanto tempo acompanha IBAB? Isso aqui são dados para o nosso time acompanhar. E aqui, gente, muito importante, conte para nós sua experiência religiosa. Escreva aqui em poucas linhas
a sua experiência. Então, por exemplo, ó, vamos supor se fosse eu, né? Olha, eu conheci a Jesus na Assembleia de Deus em, sei lá, aqui eu tô inventando, tá 2010. Aí, sei lá, de fiquei lá até 2018, entendeu? É algo assim. Aí desde a pandemia tenho acompanhado a IBAB pelo online. Sabe, é escrever. Por que isso aqui é importante? Parece bobeira, mas não é. Porque a gente vai poder ter informação e conhecer mais a experiência de vocês. Para o quê? Para se aproximar. Por exemplo, pode ter algum irmão que é de uma tradição católica e vai querer tirar alguma dúvida. Enfim, escreva aqui. Beleza? Até aqui. E ó, feito isso, submete. Pum. Vai processar e você vai receber essa mensagem aqui, ó. Sua ficha foi enviada com sucesso. Caso não receba o e-mail de confirmação, envie uma mensagem para o e-mail novosmembros@ibab.com.br. Aí o que você vai fazer, gente? Eu vou nesse momento. Você vai abrir o seu e-mail, tá bom? Vá lá na sua caixa de e-mail, eu estou abrindo aqui a minha, e você vai ver se você recebeu o e-mail de confirmação. Se não recebeu, que pode acontecer, você avisa a equipe de novos membros pelo e-mail. Olha que legal, eu acabei de receber, ó, vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. O meu e-mail chegou bonitinho, ó. Vou abrir aqui para vocês, ó. Olha aqui, ó. Estão vendo? Ministérios novos membros, ó. Recebi agora, 0 minutos, ó. Estão vendo aí? Ok? Olá! Confirmação da sua inscrição novos membros IBAB. Sua inscrição para o encontro de novos membros online da IBAB está confirmada. Data 15 de agosto, horário 19 horas, acesse o Zoom. Já está aqui o link do Zoom. Não espere um link do Zoom pelo grupo do WhatsApp. Vai ser esse aqui. Guarda ele. A participação é obrigatória. Apenas quem estiver presente receberá o documento dos novos membros. Em Cristo, equipe Novos Membros IBAB. É isso, gente. Aí na sexta-feira vocês vão participar do nosso encontro. Durante o nosso encontro vai ter uma chamada onde a gente vai mandar para vocês um formulário que vocês vão preencher e vão confirmar sua presença. Isso vai gerar o documento, a evidência de que você tornou-se membro online da IBAB. Beleza, pessoal? Show? Tranquilo, né? Sem dúvida nenhuma, né? É isso. Show de bola. Ok? Deixa eu ver aqui se alguém tem. Perfeito, então. Então, terminando aqui o nosso encontro, a gente vai colocar lá no grupo do WhatsApp. Preencha com tranquilidade, preencha tranquilamente e tudo que vocês precisarem de dúvida, qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o e-mail novosmembros@ibab.com.br. Nós vamos colocar isso também lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom, pessoal? Fechou? Fechou então, né? É isso. Feliz demais. Recado dado. E vamos juntos, que vai ser um momento único. E é o primeiro de muitos, hein? Ah, Pastor Bruno, mas eu não quero ainda participar. Eu tô paquerando a IBAB, ou não vou conseguir agora. Não tem problema, gente. Continua caminhando com a gente, sem burocracia, com leveza. Jesus é caminho sem pedágio. Não tem pedágio, não. Não tem burocracia. Caminha. Aí a próxima turma a gente vai colocar a divulgação normalmente e tudo mais, tá bom, pessoal? Então, leveza, esse é o recado, muito bom. Vamos juntos então, hein? Show? Vamos para nossa palavra. Deixa eu preparar aqui. Quero convidar você aí para abrir a sua Bíblia. Foi bom fazer esse encontro hoje aqui no Zoom do meu escritório, porque deu para explicar melhor, né, o processo de novos membros. Eu acho que atendeu bem aqui ao nosso propósito. Beleza? Vamos lá. Deixa eu molhar aqui o bico.
Você aí que gosta de anotar, já pegue seu caderninho aí com os papéis para fazer as anotações. Ah, muito importante, já que depois da palavra a gente sempre faz aquele nosso momento de conversa e muita gente não pode ficar, deixa eu aproveitar aqui que a minha equipe deu uma dica boa. Sabe aquele vídeo que a gente posta no Instagram com vocês falando? Vou fazer agora, porque aí todo mundo aparece. Nem todo mundo aparece quando eu faço isso no final. Pode ser, pessoal? Antes da palavra? Pode ser? Então você que está aqui e puder abrir a sua câmera, abre a sua câmera, que eu vou passar aqui o celular, ó, e aí você dá um tchauzinho para que a gente possa depois postar lá no Instagram para as pessoas verem vocês e conhecerem cada vez mais, tá bom? Vamos lá? Todo mundo aí bonitão, bonitona? Então vamos lá, ó, pera aí. Olá, pessoal! Que alegria, estamos aqui no nosso encontro IBAB Online. Muita gente presente. Feliz com tudo o que Deus tem feito em nosso meio. Olá, Ibabe Online! Receba aqui, ó, a saudação do nosso time, nosso povo lindo. E você que esteve aqui com a gente nesse encontro lindo, escreva aqui nos comentários qual foi a sua experiência e de onde você está falando. É bom demais estarmos juntos. Deus abençoe. Pronto. Aí, agora todo mundo vai aparecer no vídeo. Queridos, queridas, quero convidá-los a abrir a Bíblia em Tiago. Hoje nós vamos ler e aprender com Tiago. Deixa eu. Já está gravando, beleza. O Senhor esteja contigo, Cris. Em nome de Jesus. Depois vamos estar orando, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje, você que gosta de anotar, é um título longo, tá? Mas dá para anotar. A fé que ensina a agir e esperar, e também a esperar e agir. A fé que ensina a agir e esperar, e também a esperar e agir. Eu quero considerar a passagem que encontra-se em Tiago, no capítulo 5, no verso 7. Eu leio a versão NVI da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, verso 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao verso 9. Falar sobre a fé que ensina a agir e esperar, e também a esperar e agir, leva a gente a Tiago, a carta de Tiago. Porque a carta de Tiago, a gente encontra muitos ensinos do próprio Cristo. Haja vista, né, a proximidade de Tiago com o nosso Senhor Jesus. Pois a tradição, ela afirma que esse Tiago aqui, como Judas, que tem um livro de Judas, né, era um dos filhos de José e Maria. E, portanto, meio-irmão de Jesus Cristo. Então, Tiago, ele tem muito de Jesus nele. E aqui
ele está dando uma certa bronca na comunidade do seu tempo, porque ele percebe que ela vivia uma fé de muita palavra, mas de pouca obra. Aí você deve lembrar aquele verso famoso, né, que Tiago fala: a fé sem obra é morta. Porque ele está lidando com um contexto, com um povo que tem muita palavra, muita lábia, mas pouca obra. Então Tiago, ele escreve uma carta dura para conscientizar, para trazer consciência, para trazer luz aos seus irmãos quanto a essa importância de darem atenção não apenas às palavras, ao discurso que sai da boca, mas às obras que se manifestam na vida. E sabe, pessoal, o caminho de Jesus, o Evangelho, a Boa Nova, a vida em Cristo, ela é mais do que um discurso. A palavra, ela precisa estar encarnada em nosso percurso. Então, mais do que um discurso, ela é percurso. E não sei se você já parou para pensar, toda vez que a Bíblia, ou muitas vezes que a Bíblia, ela vai se referir à palavra, ela não se refere tão somente à boca, que seria comum, né? Porque é da boca que sai a palavra. Mas, por exemplo, a Bíblia fala: quão formosos são os pés dos que anunciam a boa nova. Paulo, em Efésios 6, fala para a gente se revestir da armadura de Cristo, e um dos itens da armadura ele chama a sandália, que é a preparação do evangelho da paz. O salmista fala que a palavra, o que ela é? Lâmpada para quê? Para os pés. Não é assim? E luz para o caminho. Então é interessante, né? Porque a Bíblia, toda vez que fala da palavra, ela associa ao pé. Isso indica para gente que a palavra é mais do que um discurso. Ela é percurso. Quer conhecer alguém? Não somente ouça o que essa pessoa fala, mas olhe os pés dela. E quando eu falo olhar o pé, não é literalmente, é olhar o pé, olha a caminhada, olha o percurso, como é que ela interage no chão da vida. Porque é ali que a palavra é vivida. Mais do que discurso, ela é percurso. E Tiago está lidando com uma comunidade que tinha muita lábia, muito discurso, mas pouco percurso. Então, ele conjuga tudo isso de uma forma muito interessante para que a gente saiba falar de fé. E não, e quando fala falar de fé, não de uma coisa que a gente sente, fala, ou de um discurso. Ah, minha fé, eu decoro aqui alguns versículos bíblicos e saio metralhando um monte de verso bíblico. Não, é de uma fé que se operacionaliza na vida e que faz a gente acreditar que ela é viva. É esse pano de fundo do livro de Tiago. E como essa história, né, ela toca a nossa história, né, como a gente tem aprendido aqui na IBAB. Essa história toca a nossa história porque de muitas maneiras e muitas vezes nós somos essas pessoas sem paciência. Essa pessoa que está muito no discurso, mas não está observando a vida florescendo no percurso. Então, no verso 7, Tiago, ele chega dizendo: ó, meus irmãos, sejam pacientes, mas pacientes até a vinda do Senhor. Olha que interessante. Na vida, a gente tem a tendência de limitar o ter paciência. Ó, por exemplo, agora mesmo, quando eu falei da nossa loja e Bible Online, até os irmãos aqui falando tudo no seu tempo. Aí eu falei, tenham paciência. Mas eu meio que limitei a paciência. Ó, mais 2 semanas aí pra gente poder arrumar aqui a logística. Só que Tiago aqui não fala tenha paciência daqui a só mais 2 semanas. Ele fala tenha paciência até amanhã. Não, não, não. Ia ser mais fácil ele limitar, né, essa paciência. Até amanhã, até semana que vem, dá um prazo. Ele pega
essa experiência de ter paciência e ele joga isso lá na frente. Ele fala: ó, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Uau! A vinda do Senhor, ela se dá de duas formas. Ou ele vem, ou a gente vai. Você sabe disso, né? Ou ele vem, ou a gente vai. Quando a gente fecha os olhos aqui, para nós que saem desta vida, o dia do Senhor chega, ele vem. Ou nós que estamos aqui, Maranata, hora vem Senhor Jesus, ele vem. Então quer dizer que, em outras palavras aqui, Tiago está falando, ó, tenha paciência a vida toda. Tenham paciência enquanto a sua vida durar, porque é até a vinda do Senhor. Ele vem ou você vai até ele. Então, é uma paciência quase que infinita, até que o Senhor venha. Olha a importância da paciência. A paciência ela é necessária para a gente perceber a beleza da virtude da perseverança. Quem é impaciente não percebe a beleza de perseverar. Quem é impaciente não encontra a beleza no perseverar. E assim como a palavra, que não tem que estar só na boca, no discurso, tem que estar no percurso, na obra, a paciência também. É para fazer parte, é uma sandália que a gente tem que calçar para caminhar no chão da vida. Eu quero te encorajar aqui nessa hora, nesse nosso encontro, a pensar nas muitas situações, pessoal, que por vez a sua vida, a minha vida, ela pede um exercício de paciência. Eu não sei se você está passando por isso agora. É bem possível. É bem possível. Você pode pensar em qualquer relacionamento que você tem, porque assim, até nas relações familiares, conjugais, de amizade, as relações pedem paciência, não é verdade? Pedem. Ó, cá entre nós, vou falar baixinho aqui para ninguém ouvir, ó. As pessoas são complexas, gente. Nós somos seres complexos. Mas, ó, só outras pessoas. Eu não sou, não. Nem você. Só os outros. Não, todo mundo é complexo. Então, você pode pensar em paciência, veja, não apenas como esse exercício que beneficiará as suas relações e vai, com certeza, mas eu quero também te encorajar a pensar na paciência, por exemplo, como um exercício, veja, que vai beneficiar a sua relação com o tempo, com o tempo. Porque assim, né? A gente é só impaciente com o outro, né? Mas a gente também é impaciente com o tempo. Ah, já dizia a canção, a gente precisa de paciência, gente. A gente briga com o relógio como se isso fosse alterar alguma coisa. E às vezes a gente não percebe que precisa ter paciência para lidar com o tempo. Por exemplo, há coisas na vida, uma gestação, por exemplo. A mãe. A mãe precisa de quê? 9 meses para gerar a criança. Aí imagina você, ah não, 9 meses demora muito, eu quero acelerar isso. Aí você pensa, de repente, na loucura de, poxa, se uma mãe ela gera uma criança em 9 meses, eu vou pegar 9 mulheres, colocar para gerar uma criança rapidamente. Não, não vai. Tem coisa que não tem como você mexer. 9 mulheres não fazem, não geram uma criança em um mês. Não tem como, sabe? Por que eu tô falando essa coisa esdrúxula? Porque é absurdo. Porque a gente pensa que às vezes tem como ir contra o processo natural do tempo. Tem coisa que não dá.
Uma mulher dá à luz em 9 meses. 9 mulheres não vão dar à luz em um mês. Não tem como otimizar isso. E a gente vive na era da inteligência artificial, né? O que é maravilhoso. Você aí que trabalha, possivelmente usa a inteligência artificial para otimizar os seus processos. O que você puder otimizar, otimize. Mas tem coisa que não dá para otimizar. E uma delas está aqui no que nós acabamos de ler. Tiago, na sequência do verso 7 do verso 8, ele orienta a gente a ter uma mente de semente. Olha que coisa. Mente de semente. Porque ele mostra para a gente, ele coloca aqui um processo que não tem como a gente tentar alterar. Ele fala do agricultor. Ele fala que eis que o agricultor, ó, ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Aí ele usa essa figura do agricultor para dizer, ó, vocês também sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Não adianta, gente. Não dá para a gente brigar com o relógio como se isso fosse alterar algumas coisas. E às vezes a gente precisa disso, paciência para lidar com o tempo, como o agricultor aqui tem. Ele tem uma mente de semente. Ele sabe que há processos. Tem um teólogo, o filósofo, é um padre católico, né, o Thomas Halick. Ele tem uma frase linda, que inclusive está dando aqui o título dessa mensagem. Ele fala que a fé viva e dinâmica inclui a coragem de confiar, de agir e esperar, e de esperar e agir. Porque veja, a gente às vezes quer agir e até espera depois de agir. Mas a fé também, ela diz respeito a um movimento que não é só agir e esperar, é também esperar e agir. Entende? Sabe, quando já viu no atletismo, quando vai ter a largada, e aí o juiz ele dá um tiro pro alto e os atletas saem correndo, e às vezes, muitas vezes nas Olimpíadas, o atleta ansioso, ele queima a largada. O que que é isso? Ele corre antes do juiz dar o tiro pro alto, ele é eliminado, porque ele tem que esperar e agir. E a fé, ela nos coloca nesse lugar. A paciência, ela nos coloca nesse lugar que Thomas Halick diz. É a fé viva que traz essa dinâmica do agricultor, de agir e esperar, e de esperar e agir. Aí você começa a entender porque Jesus, ele vai dizer que o reino de Deus é como um grão de mostarda, por exemplo. Jesus compara o reino a uma semente de mostarda, que é lançada, por exemplo, por esse agricultor aqui, tá? Na terra, só que ela não cresce da noite para o dia. Alguém aqui tem a experiência aí de plantar no seu jardim? Se tiver, bota aqui no chat para eu saber. Alguém? Você tem, irmã Vânia? Então, quando você planta lá no seu jardim, você joga uma sementinha lá. É igual aquela história do João Pé de Feijão, jogou a semente, já cresce na hora até o céu? Não, não. Não é da noite para o dia. Tem um processo que você não tem interferência nele. Você, no máximo, ali cava, coloca, rega, prepara, protege. Mas a natureza faz o trabalho. Olha que interessante. Porque no reino de Deus eu tenho que entender qual é o meu escopo de atuação, até onde eu vou. Eu vou até aqui. Daqui para cá não é minha interferência, é o tempo do processo. Eu preciso ter paciência. Aí eu preciso ter fé para agir e esperar, e agora esperar e agir até que a colheita venha. Jesus compara o reino a esse grão de mostarda que é lançado, só que não cresce da noite para o dia. Pelo contrário, os primeiros estágios desse processo de crescimento,
eles são invisíveis. Ninguém vê porque está acontecendo debaixo da terra. Aí a pessoa ansiosa, impaciente, o nosso coração acelerado, que quer tudo para ontem. Poxa, eu plantei ontem, eu joguei ontem o grão de mostarda. Cadê ele? Que grão mais lerdo, que demora, não vai dar certo não. Aí vai para outra coisa. Mas o grãozinho está lá embaixo da terra, em processos silenciosos, na escuridão, criando raiz, no invisível, no escuro, sem nenhum tipo de ostentação. É aqui que a gente descansa. É aqui que a gente vive o que o salmista fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É aqui nesse lugar. E aqui, gente, é algo que merece a nossa atenção para a vida. Tiago está nos convidando a ter uma mente de semente, porque a semente tem paciência. Tiago está nos chamando para ter uma mente de semente, porque a semente tem paciência. E a mente de semente é necessária porque nessa vida que a gente vive, de números, de impactos, a gente precisa de evidência para que as coisas estejam acontecendo, muitas vezes sem a gente perceber. Ei, a gente se permite viver nesse afã de só contemplar tudo aquilo que está para o lado de fora. E esquece que, principalmente, aquilo que está do lado de fora, para que isso venha aparecer, florescer, muita coisa para o lado de dentro precisa acontecer. Só que a gente só olha para fora. Aí a gente vive por vista e não por fé. A fé gera paciência, a fé nos dá mente de semente, porque ela me faz olhar e ainda que ninguém esteja vendo, mas eu sei que há processos acontecendo em um ambiente que eu não estou vendo, mas eu descanso porque eu sei que eu tenho crido. E eu sei que para esse lado de fora vir à tona, muita coisa acontece lá do de dentro. Só que às vezes a gente quer acelerar o processo. Lembra que eu falei de intervir? Eu falei brincando da história da grávida, mas é verdade. Às vezes a gente acha que pode otimizar o que não dá para otimizar, gente. 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Não tem como. Há coisas que levam tempo e que é preciso a gente respeitar isso. Olha como Deus está falando conosco aqui, porque Ele trabalha. Jesus fala: eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Há um trabalho acontecendo, mas eu não estou vendo. Mas aí entra a mente do agricultor. Tem a mente de semente, meu irmão. E lembre-se que toda árvore, é lindo isso. Contemple a natureza, porque toda árvore, antes dela ser exaltada, por sua altura, por seus frutos, o que que ela faz? Ó, ela cresce para baixo. Ela prefere o silêncio das profundezas. A Bíblia fala, né, que a gente precisa ser humilde. Os humilhados são exaltados. A árvore entende que a humildade, ela está na raiz. E é isso que vai preceder toda a exaltação dos frutos que ela vai viver. Se a natureza age assim, então por que que eu não vou agir como um agricultor? Eu preciso ter mente de semente. Nós precisamos de paciência. Deus ele está gerando vida. Deus que abriu um novo e vivo caminho, a partir desse novo e vivo caminho, ele abre novos e vivos caminhos dentro de nós. É vida, gerando vida. A gente precisa dessa mente de semente, inclusive, para entender a lógica do reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é dessa ordem de coisas da vida que trabalham primeiro no espaço invisível aos olhos dos outros. A lógica do reino não é uma lógica de ostentação, é uma lógica de grão de mostarda, invisível aos olhos dos outros. Em nome de Jesus,
que a nossa mente de semente possa entender que o seu fruto, e quando eu falo o seu, meu irmão, é o fruto da sua vida. Nós aprendemos na palavra passada, se eu não me engano, não, na retrasada, sobre o podar e o cortar de Jesus. Lembram disso? Que o ramo que dá fruto ele poda, o que não dá ele corta, para que a gente possa frutificar cada vez mais. Então, o seu fruto que Deus está gerando, mas há uma paciência nesse gerar, ele vai ser tão impactante, veja, que dará vida, vai dar abrigo, vai trazer nutrição até para quem você nem imagina, porque tudo que Deus faz em você não é só pensando em você, é pensando no outro e no próximo, gente. Muita gente vai se alimentar de Deus se aproximando da sua vida, porque a sua vida é esse grão de mostarda que tem paciência, que é enraizado, cresce no silêncio. Quando ele vem para fora, ele se transforma na maior das hortaliças, a ponto que as aves do céu vêm abrigar debaixo dele. A paciência diz respeito, inclusive, ao amor ao próximo. Porque se eu sei que Deus está trabalhando em mim, é porque isso que Ele está gerando em mim não é só para ficar em mim. É uma árvore que vai crescer e vai trazer fruto e sombra para muita gente. Às vezes a impaciência, muitas das vezes revela o nosso egoísmo, de querer as coisas rápidas só pensando em nós. E a gente acaba atrapalhando o agir da vida de Deus em nós. Continue semeando. Continue semeando nas áreas da sua vida. Essa palavra aqui vem para te encorajar, porque a paciência, ela faz a gente ver a beleza da perseverança. Persevere, confiando no solo certo que Deus está colocando você para dar frutos no tempo certo, meu irmão. Minha irmã, então, em nome de Jesus, entenda de uma vez por todas que há coisas que não dá para a gente acelerar. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. É a palavra de Tiago. Tenham paciência. Até quando? Até a vinda de Jesus. Meu Deus, é. Ou ele vem ou a gente vai. A vida toda. A paciência é para regar o nosso chão da vida. E o que for de Deus na sua vida, meu irmão, plante, regue e espere florescer, porque vem. Amém? Vem, gente. Se é de Deus, vem. E as coisas do reino de Deus na sua vida, elas precisam ser plantadas, regadas e aguardadas. Quem tem jardim aí, os irmãos colocaram é isso. Você planta, você rega e você aguarda. Portanto, a nossa oração aqui em comunidade Baby Online é que a fé em Jesus e a fé de Jesus, fé que vem dele e a fé que é colocada nele, te ensine e nos ensine a ter o discernimento para agir e esperar, mas também para esperar e agir. Discernir o tempo de agir e agora esperar, descansar, mas também de saber a hora de parar de esperar e agir. Ah, mas como é que eu vou saber? Viva a experiência da vida. Não tem como ninguém chegar aqui agora e te dar uma receita. Não, não, viva a experiência. Se relacione com o Espírito Santo de Deus, com o Pai, que é o agricultor. Esteja na videira que é Jesus. Seja esse ramo, recebendo a seiva do Espírito Santo, e ele vai te dar esse discernimento. É foro íntimo, meu irmão. É algo seu. É na sua subjetividade, é no seu quarto secreto. Então, em nome de Jesus. E caso pode acontecer de você que está aqui ouvindo essa palavra agora esteja prestes a pensar a desistir. Essa é uma palavra para a sua vida de ter mente de semente. Não desista. Não desista do caminho do Senhor. Não desista de esperar no Senhor. Não desista de confiar no Senhor. Não desista, não pare, porque Deus é com você. Tenha paciência até a vinda do nosso Senhor.
Amém? Amém? Em nome de Jesus. Amém. Senhor, mediante essa palavra, Pai, e diante dos nossos corações que por hora está cheio de angústia e cheio de ansiedade, Pai, e faz parte da vida, que nós não venhamos nos sentir pressionados ou chateados por estarmos impacientes. Não, a questão não é essa. Porque a gente vai ter impaciência, faz parte. A gente vive numa sociedade, numa vida muito acelerada. Mas a gente volta para a Sua palavra. E nela nós encontramos a orientação para observar o agricultor que aguarda a terra produzir a preciosa colheita e esperar com paciência a chuva. Ah, Deus, há coisas que estão a caminho. Talvez a gente quer tirar a semente da terra na hora que no dia seguinte vai vir a chuva que iria dar o crescimento para ela. Ajude-nos, Pai, a ter paciência. A paciência que nos ensina a esperar e agir, e agir e esperar. E que assim a gente possa conduzir a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Traga paz aos corações. Traga paz às consciências, Pai. Ajude-nos a ter paciência em nossas relações. Cada um tem seu tempo, Pai. O Senhor é tão paciente para conosco, e porque muitas vezes nós não somos pacientes com o outro, que o mesmo tratamento que a gente recebe do Senhor, que a gente possa passar para o outro. Isso é honrar ao Senhor, Pai. Que o mesmo tratamento de paciência, de graça e de amor que o Senhor tem para conosco, nós possamos ter também para com a vida, com as estações, com o tempo. Ajude-nos, Pai, porque às vezes o preço da precipitação é muito alto e a reparação às vezes custa mais alta, fica mais cara do que o esperar, o obedecer. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. É isso. Há tempo para todas as coisas.